gente, é um prazer estar aqui com vocês. É um tema muito importante, o autismo faz parte da nossa realidade, né? E quanto mais informação a gente leva para essas famílias, melhor o desenvolvimento da criança, né? O que é o autismo ou o transtorno do espectro autista? É uma condição de neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação, a interação, o comportamento dessa criança, né? Com relação ao diagnóstico, é através de uma observação clínica, né? Não existe assim nenhum exame. Existem muitas mães que vêm no meu consultório: doutora, eu queria um exame para saber se meu filho tem autismo. Então, não existe exame de sangue ou algum exame de imagem para que confirme o autismo, né? Geralmente é uma observação clínica, é uma equipe terapêutica, uma intervenção terapêutica que nos auxiliam, nos ajudam nessa elucidação diagnóstica. Os primeiros sinais geralmente costumam aparecer cedo, né? É aquela criança com dificuldade de interação social, movimentos repetitivos, como balançar as mãozinhas, empilhar objetos, alinhar esses objetos, atrasos de fala pode acontecer. Enfim, eu costumo falar algo bem importante: nem todo atraso de fala é autismo, mas o autismo pode aparecer atraso na comunicação. Então, eu falo muito com meus pacientes: no autismo, tempo é desenvolvimento. Então, aquela intervenção precoce é a melhor estratégia. Quando os pais devem procurar esse atendimento especializado? Quando eles perceberem, observarem algum sinal de alerta. Então, eles não devem esperar. Eu costumo falar que a gente observar não é rotular, é cuidar. Mais que um diagnóstico, estamos falando de uma criança que precisa ser compreendida, estimulada, acolhida. Não só a criança, mas a família também precisa desse acolhimento e não de julgamentos. O autismo não define limites, mas nos convida a olhar de forma única cada criança. Os pais nos procuram para os atendimentos, né? O primeiro passo é fazer uma avaliação inicial. Como é que funciona essa avaliação? Nós costumamos organizar em equipe, né? Como vocês sabem, a gente trabalha em equipe interdisciplinar, temos várias especialidades. A partir do encaminhamento do neuro, né, a gente vai ver quais são as especialidades que precisam para fazer essa primeira avaliação. Na primeira avaliação, ela é composta pela anamnese inicial, onde a gente faz toda a coleta de como foi o desenvolvimento dessa criança, gestação, acolhe também a família para tentar compreender como é que a família está lidando com esse diagnóstico inicial ou com a possibilidade do diagnóstico inicial, porque muitas vezes as crianças, elas chegam para nós sem o diagnóstico fechado, né? Então, em investigação para autismo ou já com o diagnóstico fechado. Então, a gente tem toda essa preocupação inicial para entender como é também que a família está lidando com todo esse processo, entender como é que está a dinâmica familiar, né? Para tentar ajudar, até porque o tratamento ele não envolve só a criança, ele envolve a família. Então, a gente costuma até falar para os pais: é uma equipe como um todo, né? Os profissionais e a família que vamos ajudar aquele paciente. Então, tem a anamnese inicial, depois a gente faz uma avaliação utilizando alguns protocolos dentro da análise do comportamento aplicada e a partir daí a gente traça quais são os objetivos de intervenção. Então, esses objetivos de intervenção é que vai delinear quais são os pontos fracos e fortes da criança. Então, quais são as habilidades que estão em déficit e quais são as habilidades que estão em excesso. O que precisa ser trabalhado, né? Se precisa também ir na escola, muitas vezes a gente faz muito essas visitas escolares para que a gente consiga também, junto com a escola, fazer a intervenção eficaz. Até porque não adianta a criança ela ser tratada apenas no ambiente controlado, que é o consultório. É preciso que ela generalize também todas as habilidades que são aprendidas em consultório. Então, a gente sempre orienta os pais, né, que precisa também ter essa conversa, né, ter esse diálogo com a escola ou com os outros ambientes que a criança está inserida, reforço escolar, casa de brincar, né, a gente sempre faz essa investigação como um todo. E no terceiro momento, a gente
mostra para os pais como foi feita essa avaliação, os gráficos de evolução da criança, como é que está esse desenvolvimento atual da criança, como ele chegou até nós, para que daqui a 6 meses a gente consiga fazer essa comparação, né, dos ganhos e da evolução a partir das intervenções. Assim, com relação à família, a principal dificuldade é saber lidar com os comportamentos que a criança ainda não apresenta, né, os déficits comportamentais da criança. Então, muitas vezes, eles até identificam, mas eles não sabem lidar, não sabem fazer a intervenção de forma correta. Eles tentam da forma como eles sabem, né? Então, eles ainda precisam ser orientados com base no que funciona. A gente precisa, muitas vezes, de várias orientações parentais, de treinos mesmo, para acolher aquela família, para mostrar para eles o que mantém determinados comportamentos, como é que eles podem estar intervindo em casa, orientando, né? Muitas vezes não são só os pais, a gente precisa orientar as avós, que são quem ficam com aquelas crianças mais tempo, porque os pais precisam trabalhar. Então a gente tenta fazer toda essa orientação e eu percebo que eles têm muita dificuldade em lidar com esses comportamentos em déficit, né? Acontece o luto pelo diagnóstico, né? Muitos pais, muitas vezes, eles acham que eu também era assim quando eu era pequeno, né? Eu também tive um atraso na minha fala, eu só falei com 6 anos. Eu nunca gostei de socializar com outras pessoas, eu sempre quis ficar sozinho, nunca tive muitos amigos e tô aqui, né? Consegui sobreviver, nunca tive nenhum problema. Só que a gente tenta acolher essa fala e mostrar que ele teve, deu certo, funcionou para ele, só que a gente vive num mundo diferente do que de 20, 30 anos atrás. Então, hoje em dia, as demandas elas são bem maiores, né? A gente percebe que os atrasos são bem maiores. Tem até alguns estudos que mostram que, devido à alta demanda do uso de telas, do uso de vídeos, as crianças elas tendem a ter prejuízos no desenvolvimento maiores do que há 10, 20, 30 anos atrás. Então a gente tenta mostrar isso para eles, que por mais que eles tenham tido essa dificuldade, os filhos dele têm, pode trazer outros tipos de prejuízo, né? Pode ser associado não só a um autismo, TDAH ou qualquer outro diagnóstico, mas pode ser associado a um transtorno de ansiedade. A gente sabe que o autismo ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre tem uma comorbidade. O autismo ele vem na adolescência com uma comorbidade de ansiedade, transtorno depressivo. Durante a primeira infância pode vir associado a um TDAH, a uma deficiência intelectual e outros. Então a gente tenta mostrar isso da melhor forma para eles, que por mais que eles não aceitem o possível diagnóstico, mas a gente precisa observar os déficits que seu filho apresenta hoje. Olha, seu filho tem dificuldade nesse comportamento, você percebe? Ele ainda não fala. Tudo bem que lá atrás você também não teve um atraso de fala, mas e hoje? Você vai deixar o seu filho dessa forma? Como é que a gente pode ajudar ele? Você quer que isso traga sofrimento na vivência, na escola? Porque a gente não tem controle de tudo sobre a vida do nosso filho. Então a gente precisa estimular para que lá na escola ou em outros ambientes ele consiga lidar. Quanto mais cedo, mais precoce, melhor são os resultados. A gente tem uma janela de aprendizado de 0 a 3 anos que é a fase ouro do desenvolvimento, né? Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer as estimulações, mais cedo também essa criança vai ter uma alta terapêutica, mais cedo essa criança vai se desenvolver. E essa questão da autonomia é o nosso ponto-chave. O que a gente quer? A gente não quer que as crianças elas passem a vida toda fazendo tratamento. A gente quer que elas consigam aprender para ter autonomia e conseguir viver como qualquer outra pessoa em sociedade. Que elas consigam ser independentes, que tenham autonomia.